1 Coríntios capítulo 12, versículo do 12 ao 31, um só corpo, porque assim como o corpo, aqui fala da igreja, é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, refere-se à igreja como sendo o corpo de Cristo. Isso assim é Cristo também, apresenta o Salvador como unidade em multiplicidade como é a igreja. Pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, somente o Espírito Santo faz isso, formando um corpo. Na salvação, o Espírito Santo batiza o pecador crente no corpo de Cristo, que é a experiência do nascer de novo. Não se refere ao batismo com água, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos devem ir da mesma maneira, por meio de Jesus Cristo, do que ele fez na cruz do Calvário. E todos temos bebido de um mesmo Espírito. O Espírito Santo é o agente que efetua a obra de redenção realizada em nossa vida, o que foi tornado possível pela morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo. Porque também o corpo, fala do corpo humano, não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será parte, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Só porque esses diversos órgãos são diferentes quanto às suas funções, isso não os torna menos útil para o funcionamento correto do corpo humano. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Para que um corpo humano seja perfeito, tem que ter os vários diferentes órgãos. Mas agora Deus colocou os membros no corpo humano, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se o corpo humano fosse um grande olho ou uma grande orelha e etc., já não seria um corpo, e sim uma monstruosidade. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Revela uma mistura interdependência do corpo humano, que tipifica maravilhosamente a interdependência no corpo de Cristo. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Todos desempenham um papel importante, sem o qual haveria uma séria repercussão. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, e a esses honramos muito mais, provavelmente se refere aos órgãos internos, e aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Fala de cobrir e vestir, porque os que em nós não mais são os que mais decorosos não têm necessidade disso, porque os que em nós são mais decorosos não têm necessidade disso. Os decorosos não requerem a mesma atenção que os outros, mas Deus assim formou o corpo. Deu dignidade a todos, mas uma dignidade especial às partes inferiores, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Refere-se à desunião e ruptura, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns pelos outros. Todos devem ser tratados da mesma maneira, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, refere-se à igreja e seus membros em particulares, cada pessoa da igreja que verdadeiramente é nascida de novo. E a uns pôs Deus na igreja, o homem ou as denominações religiosas não podem, por isso, pertencem totalmente a Deus. Primeiramente,
apóstolos. Os apóstolos chamados por Deus dão um exemplo para a igreja por causa da mensagem especial que Deus lhes deu. Em segundo lugar, os profetas têm a intenção de incluir os evangelistas, também assim como os mestres têm a intenção de incluir os pastores, os profetas têm a mesma função sob a nova aliança que a antiga, com uma exceção. Os apóstolos tomaram seu lugar na esfera de liderança. Além disso, essa é uma função do profeta. Em terceiro, doutores, aqueles que explicam a palavra. Depois, os milagres diz respeito ao dom particular do Espírito Santo. Depois, os dons de curar, exemplo de dons do Espírito Santo devem funcionar no ministério. Socorros, refere-se a todo tipo de ajuda na igreja, independente do que seja. Governos, aqueles que procuram manter a igreja estritamente sob o governo de Deus, com todas as suas muitas funções. Variedades, muitas línguas diferentes, mas desconhecida daqueles que fala e normalmente desconhecida do ouvinte. De línguas, as variedades de línguas e o dom que requer interpretação. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Há diferentes funções e dons, mas todos são necessários, assim como todos os órgãos do corpo físico são necessários. Tem todos dom de curar? A resposta obviamente é não. Falam todos diversas línguas? Paulo não fala aqui que o batismo inicial com o Espírito Santo, que é sempre e sem exceção acompanhado de falar em línguas, mas fala do dom de línguas, o que nem todos têm, embora sejam batizados com o Espírito Santo. Interpretam todos? Novamente a resposta é não, mas alguns interpretam. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Em essência, fala do que o Espírito Santo quer que um cristão em particular tenha, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Refere-se à base do amor, que deve, fundamentalmente, tudo que temos e fazemos no Senhor, do qual o apóstolo fala no próximo capítulo.